Nosso primeiro mangá se chama Reason. Não sei, deve ser alguma leitura parecida com isso. Em um mundo mágico, samurais são reverenciados por seu poder e habilidade. Em busca, no Japão, mesmo sem o mundo mágico, eles já eram reverenciados pelo seu poder e habilidade, porque eles eram também membros da nobreza. Tem esse detalhe aí. Em busca de poderes mágicos, eles têm a oportunidade de fazer um contrato com um demônio, mas esse acordo vem com um preço. Kaori, uma jovem samurai de 18 anos, embarca em uma jornada para se tornar o único samurai do mundo que tem poderes de mais de um elemento. O lendário mestre ancião, esse é o nome? Enquanto busca descobrir a identidade e o paradeiro de sua mãe. No Battle Royale, um teste de sobrevivência anual, os aspirantes a samurai lutam pela própria vida por uma semana presos numa floresta sem água e sem comida, enfrentando desafios naturais, armadilhas e outros concorrentes. Após o Battle Royale, Kaori pode fazer um contrato com o demônio e receber uma arma única, ligada à sua energia elemental. Com a lealdade de seu demônio e a determinação de se tornar o lendário mestre ancião, Kaori enfrenta adversidades, desvenda segredos antigos, faz alguns amigos e descobre o verdadeiro significado de honra no mundo samurai, enquanto sua resistência, coragem e determinação são testados até o limite. Eu vou tentar encaixar os elementos dessa sinopse aqui numa sequência que para mim me pareça um pouco mais lógica e que se encaixaria nessa linha guia para a gente ter uma série nos padrões mais comuns, onde a gente tem essa progressão e evolução da personagem. Porque aqui eu tive vários elementos que para mim estão um pouco desconectados. Então, em busca de poderes mais ok. A Kaori ela é uma samurai de 18 anos que ela embarca numa jornada para ser o único samurai que possui mais de um elemento. E enquanto isso descobrir o paradeiro da mãe. Então aqui eu consigo traçar um arco de personagem para Kaori. Ela se formou como samurai e ela vai buscar esse lance do segundo elemento e ela tem alguma curiosidade sobre a mãe dela ter sumido, ter desaparecido, ter abandonado ela, qualquer coisa desse tipo, mas que existe uma curiosidade onde ela vai buscar isso e ela tem essas duas buscas. Aí entra um pouco daquilo que eu já falei algumas vezes aqui no vídeo. Se a gente tem um personagem com dois objetivos que parecem ter o mesmo grau de importância, claro que aqui parece que o paradeiro da mãe teria supostamente um grau de importância maior do que uma busca por poder, reconhecimento, etc., pela lógica dos fatos, né? Você tipo falar, eu tenho um sonho de ter um Honda Civic 2023 e eu também tenho um sonho de pagar o tratamento de câncer da minha mãe, sabe? As duas coisas não estão no mesmo peso. Então eu estou usando essa mesma lógica aqui. Você tem que fazer esses objetivos estarem meio que conectados de alguma forma para que o personagem não pareça tendo que estar aí para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Ou seja, uma hora ela está buscando a mãe, outra hora ela está buscando o negócio, e aí parece que tipo uma busca pausa para que ela possa fazer outra busca. E aí fica aquele negócio meio truncado, parece que a história não está fluindo, não está andando, parece que a personagem não está caminhando ou não se importa com alguma coisa o bastante. Enfim, que é aquele negócio que eu falo sobre jogo, né? No jogo, você tem a main quest, que supostamente é a coisa mais importante para o seu personagem fazer, e você, por estar jogando, por estar explorando, por querer evoluir seu personagem, vai fazer side quests muito bobas. Então você tem a main quest, daqui a 2 dias o mundo vai ser destruído e eu preciso chegar nesse lugar antes que o mundo exploda, mas eu vou gastar tempo aqui ajudando essa fazendeira a lidar com os coiotes que estão invadindo a fazenda dela. Sabe? É uma coisa que funciona na linguagem do jogo, porque no jogo você tem uma questão de exploração e você não tem essa pressa colocada na prática ali, mas que não funciona numa história, onde se você coloca essa pressa, não faz sentido o seu personagem fazer qualquer outra coisa que não seja aquele objetivo grande ali. Então se, por exemplo, se a mãe dela sumiu há pouco tempo a ponto de ela estar desesperada atrás da mãe, não faz um pingo de sentido ela ir buscar, tipo, ela parar a busca pela mãe pra ir buscar o caminho de samurai de 2 elementos. E aí vem o primeiro Alt Tab aqui, que eu falei, acho que só quem tem computador vai entender essa referência do Alt Tab. Essa primeira mudança de aba aqui do navegador. No Battle Royale, um teste de sobrevivência anual, os aspirantes samurais lutam pela própria vida e tal. E aí ele vai explicando sobre como funciona ali o que eu acredito que poderia ser o processo para virar um samurai, ou algo desse tipo, ou algum processo para se elevar como um samurai, ou algo assim. Não fica muito claro aqui, e isso não parece ter nenhuma conexão direta com os objetivos da Kaori, que até então são tentar dominar mais de um elemento e encontrar o paradeiro da mãe. Então o que eu faria seria talvez colocar isso aqui como um teste para que ela vire samurai, ou talvez colocar isso aqui como uma espécie de teste para que ela consiga ali adquirir mais um elemento, ou algo assim, apesar de que
Seria estranho se ela, tipo, eu sou o único a conseguir 2 elementos, mas existe um teste para conseguir um segundo elemento, então isso não faria muito sentido na história, né? Viraria um furo de roteiro. Então, talvez seja um teste para virar samurai, e aí na progressão da história da Kaori a gente vai ver começar com ela fazendo esse teste para que ela vire samurai e entre na trama em si. Porque daí entra também aquela outra questão que eu falo sobre qual é o objetivo da história, qual é a trama dessa história. A gente tem que entender o conflito e a trama dessa história logo de cara para poder comprar a ideia e não parecer que a gente está sendo enrolado. Então não daria para, por exemplo, fazer todo um arco da Kaori só no Battle Royale para depois que terminar esse arco falar. Então, mas na verdade o objetivo dela é tentar dominar o segundo elemento e encontrar o paradeiro da mãe. Você fala, nossa, mas eu gastei todo esse negócio achando que o objetivo da história era ela virar samurai. E aí agora que virou, surge um novo objetivo do nada. Nem foi falado da mãe dela até agora ela não estava preocupada com a mãe dela, de repente falou, vou atrás da minha mãe. Então, isso precisa ter uma construção lógica ali, e em termos também de velocidade, que você vai contar isso dependendo de como for a história, é claro, para que essas coisas façam sentido e que o leitor não se sinta muito perdido em relação a isso, ou não entre essas questões de furo de roteiro, de repente aparecer um novo objetivo que não tinha sido estabelecido antes. Então vamos supor que achar o paradeiro da mãe já é um objetivo que a Kaori tem, e que para conseguir esse objetivo ela entra no negócio de samurai, porque, enfim, alguma relação que o autor vai pensar ali de samurais podem viajar o mundo ou podem ter conhecimentos secretos que vão ajudar ela a identificar a mãe dela, a achar o paradeiro da mãe dela ou algo assim. Então, um objetivo ele está sendo interligado ao outro, são etapas para aquele objetivo. Então não é que tipo ela vai migrando de áreas, mas ela vai fazendo as etapas para realizar o grande objetivo, que é encontrar o paradeiro da mãe. E aí nesse meio tempo talvez dominar o segundo elemento faça parte também desse objetivo. E aí vai fazer sentido ela buscar dominar o segundo elemento antes de encontrar a mãe, por exemplo. Vamos supor, ela precisa achar o paradeiro da mãe. Ela descobre que o sumiço da mãe dela tem a ver com um negócio de samurai, de magia samurai, etc. Talvez o pai dela era samurai, ou a mãe dela era uma samurai, e aí ela tem que se tornar uma samurai também, porque senão ela nunca vai ter mais pistas ou mais dicas em relação a onde a mãe dela tá. Ok, aí a gente tem toda a sequência do Battle Royale, ela vira samurai, se torna samurai, ok, parte 1 do objetivo dela completo, virar uma samurai. Aí ela, agora que ela é samurai, ela descobre mais coisas sobre o paradeiro da mãe dela e descobre, por exemplo, sei lá, que ela foi raptada e tá dentro de uma dimensão onde pra você entrar nessa dimensão você precisa ter 2 elementos e existe só uma lenda de, sei lá, um único samurai na Terra que teve 2 elementos. Ok, agora ela tem que buscar um segundo elemento para que ela possa atravessar esse portal e entrar nessa dimensão onde a mãe dela tá. Então, faz parte da mesma jornada. Então, o que eu quero dizer aqui é, se o modelo de história que o autor está pensando aqui, que talvez você que esteja assistindo o vídeo está pensando, é uma história linear, contínua, como a gente costuma ver a maioria dos mangás sendo, esses eventos eles precisam estar em cadeia e ter uma sequência lógica, principalmente de ação e reação, de causa e consequência. Então, ela quer achar a mãe, a consequência de ela querer achar a mãe, dessa busca dela, é ela ter que se tornar uma samurai. Ela se torna uma samurai, consegue avançar nesse objetivo, só que agora ela tem um novo objetivo, que é fazer alguma outra coisa para ela conseguir achar a mãe, e por aí vai. Então você cria um objetivo, você desdobra esse objetivo em mini tarefas, essas mini tarefas são o caminhar da sua história. Então quando chega ali no determinação de se tornar um mestre ancião, Kaori enfrenta adversidades, desvenda segredos antigos, faz alguns amigos, descobre o verdadeiro significado de honra, tudo isso tem que estar diretamente interligado com as etapas que ela vai passar para poder realizar ali o objetivo, que por exemplo seria encontrar a mãe. Aqui nessa segunda parte fica parecendo que o objetivo maior dela é se tornar uma mestre anciã, que é dominar 2 elementos. Particularmente, eu acho um objetivo fraco para se buscar quando você tem essa comparação com o lance da mãe. Por isso que eu coloquei como a mãe sendo o primeiro objetivo e a dominação de 2 elementos ser uma das etapas para esse objetivo. Claro, a gente pode excluir completamente aqui o lance da mãe e colocar só o lance dos 2 elementos ali e tal. Só que aí é preciso inventar uma nova trama que engaje ela de uma maneira um pouco mais emocional, onde, beleza, ela quer dominar esses 2 elementos, mas tem que ter outras coisas ali que não sejam só tipo um treinamento ou uma busca assim, ou sei lá, ainda que seja uma busca, mas que tenha uma razão pelo qual que não seja só a busca do poder pelo poder. Né? Eu tô aqui com a camiseta do Naruto e eu vivo dando exemplo do Naruto, né? Então você tem um objetivo do personagem que é se tornar Hokage, porque na verdade o objetivo dele, né? Ele acha que o objetivo dele é se tornar Hokage,
porque ele quer reconhecimento, ele quer respeito, ele quer ter amigos. E aí ao longo da trama de Naruto, ele não tá constantemente buscando se tornar Hokage. A gente não vê ele fazendo o exame Chunin, aí indo pro exame Jonin, e aí passando por qualquer coisa de seleção pra ir. Tanto que o Naruto, ele termina sendo Chunin. Ele é o único ali que não vira Jonin ali no final da Shippuden, né, que ainda não é Jonin. Então você não tem só uma progressão de o Naruto vai virar Hokage. Você tem uma história que tá acontecendo ali que tem a ver com o lance das bijus e tal, da Akatsuki, enfim, toda essa treta política que está acontecendo, e consequentemente o Naruto vai virar Hokage por conta também dessas tretas, por conta de como ele se envolve pessoalmente, emocionalmente e fisicamente, no caso, porque ele tem uma das bijus no corpo dele, nessa treta. E essa é a trama principal de Naruto. O Naruto, ele fala sobre isso. Então, por mais que você tenha um objetivo ali do personagem, é um objetivo que aparentemente é buscar poder pelo poder, você tem uma trama que está acontecendo e o personagem vai realizando esse objetivo à medida que ele anda para essa trama. Mesma coisa no One Piece, né? Também ele vai se tornando o rei dos piratas à medida que ele chega no One Piece. Ele não chega no One Piece e vira o rei dos piratas. Quem acompanha o One Piece desde o começo já vai percebendo o quão o Luffy ele vai crescendo na hierarquia pirata do mundo ali, vai se tornando um pirata mais importante, a ponto de que provavelmente a conclusão vai ser que ao chegar no One Piece, ele já vai ter se tornado o rei dos piratas. Então não é chegar no One Piece que vai tornar ele o rei dos piratas, é ser o rei dos piratas que vai fazer ele chegar no One Piece. Enfim, muito provavelmente alguma coisa desse tipo. Isso aí você tem a construção do objetivo do personagem. E é isso aqui que eu recomendo particularmente nessa história, e se você tem alguma história parecida assim também.